Jesus, amém? Ao nome do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui na casa do Senhor nesta noite, dando início à poderosa campanha de 3 sexta-feira, o despertar de um avivamento. Tema este que senti em meu coração, por inspiração do Espírito Santo, uma necessidade que a igreja do Senhor precisa, que é um avivamento que venha do Senhor, avivamento que venha da poderosa palavra. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito com essa campanha, e eu tenho certeza que o Senhor vai despedir avivamento sobre este lugar, sobre os nossos corações, para a glória do Senhor Jesus, amém? Sem perda de tempo, abra a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 42. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Atos, capítulo 13, versículo 14, capítulo 13, versículo 42. Estou muito alegre com o Senhor. Enquanto os irmãos vão nos ler o livro sagrado, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer também pelo convite do pastor Cleuton, agradecer a presença da sua esposa Thalita, que Deus abençoe, agradecer também pela presença do presbítero Sérgio, da nossa irmã Thalia, que Deus possa abençoar vocês de uma forma especial e poderosa, amém? Glória a Deus, todos acharam? Louve e agradecer a Deus também pela presença de todos os irmãos e de todas as irmãs. Sintam-se à vontade em adorar o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Aleluia. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos vossos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco. Pode bater palmas para o Senhor. Aleluia. Vamos fazer uma rápida oração para que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. Eu sou um profeta de Deus, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu não saí de Catalão para fazer aquilo que eu quero, mas eu vim aqui para fazer aquilo que o Espírito Santo manda fazer, porque a igreja tem dono, a obra tem dono, e estamos aqui para nos submetermos
fazermos a vontade do dono da obra e do dono da igreja. Amém? Amém. Vamos orar. Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante da tua presença. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Meu Deus, estamos aqui, meu Pai, no início da poderosa campanha, o despertar de um avivamento. Meu Deus, que o Senhor venha despedir labaredas de fogo sobre esta igreja, que vasos vazios possam sair daqui cheios do Espírito Santo. Que o Senhor venha, meu Pai amado, falar da tua igreja por intermédio da tua poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, manifeste a tua presença. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, meu Deus. Perdoa-nos, meu Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas soberbas, pelas nossas ignorâncias. Nos perdoa, meu Pai, de todo pecado e de todo mal. Receba, meu Pai, esta campanha e esta igreja na palma das tuas mãos e faça a tua vontade para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? E amém. Os irmãos, assenta-se e glorifica a Deus com palavras. O apóstolo Paulo, que antes era perseguidor da igreja, antes obrigava os cristãos a blasfemar contra Deus, a blasfemar contra Cristo. O apóstolo Paulo, que antes estava de conchave com os fariseus, agora ele está indo para Damasco, e durante esse caminho ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e a partir daquele momento, daquele dia, a vida dele nunca mais foi a mesma. Porque uma pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus, é impossível que a vida dela continue da mesma maneira. Uma pessoa que tem um encontro com o Mestre, é impossível ela falar da mesma maneira, ela pensar do mesmo jeito, se vestir da mesma forma, porque na verdade, quando uma pessoa se encontra com Cristo verdadeiramente, tudo na vida dela é transformado, tudo na vida dela é renovada. O que é velho foi passado, eis que tudo se fez novo. Agora, de perseguidor, Paulo agora é perseguido. De perseguidor, Paulo agora é missionário, é pregador do Evangelho, depois daquele encontro do Senhor Jesus. Paulo agora está encarando a fúria dos judeus, porque os judeus, eles invejavam a Cristo. Foram os próprios judeus que aprisionaram ao Senhor Jesus e prenderam ele no madeiro. Foram os próprios judeus que eram de Deus, mas rejeitaram aquilo que Deus enviou para a salvação, para a remissão. Paulo agora está passando por um dos seus piores momentos, pois é a fúria dos judeus, a tamanha perseguição por amor ao Evangelho, por amor a cumprir o ide de Cristo. A Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo 13, que Paulo, ele está em Antioquia. Em Antioquia, Paulo vai na sinagoga, que é a nossa igreja nos dias de hoje. Paulo agora está na sinagoga, acompanhando os sermões dos judeus. E quando os judeus terminam de dar os seus sermões, falar das leis e dos profetas, eles falam: se tiver alguém que deseja trazer alguma palavra de consolo ao povo, fique-se à vontade. Paulo, então, sem perda de tempo, ele levanta sua mão, pede o povo a fazer silêncio, pois ele daria uma palavra. Paulo vai começar a pregar. Paulo começa a pregar desde o deserto, desde o tempo que Deus resgatou o povo do Egito e levou o povo com mão forte, com braço forte para o deserto. E lá no deserto o povo de Israel fica 40 anos lá. Deus suportou aquele povo ingrato, murmurador, durante 40 anos, a fim de prepará-los para tomar posse da terra prometida, que era Canaã. Após o povo de Israel vencer 7 nações da terra de Canaã, eles então tomam posse da terra prometida. Aquele povo então orava ao Senhor, pedindo a Deus juízes, e Deus levantava juízes. Paulo continua pregando. Quando o povo pedia o rei, Deus levantava rei.
Quando o povo pedia sacerdote, Deus levantava o sacerdote. Porque chegava um tempo que o povo não confiava na voz de Deus, não confiava mais no seu Senhor. Por isso eles pediam para Deus levantar reis, levantasse sacerdote, levantasse profetas, porque eles estavam em um tempo de declínio tão espiritual que eles davam mais crédito para a voz do homem e não queriam mais saber em ouvir a voz do próprio Deus. A palavra do Senhor então nos diz que Deus, por orações do povo, o povo pediu para levantar rei. Então Deus levantou o rei Saul. E o rei Saul reinou durante 40 anos. Depois do rei Saul veio Davi. Davi reinou por 40 anos. Davi é tido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. E Paulo continua pregando, dizendo que através da raiz de Davi viria o Salvador do mundo, viria o Cristo ressurreto, viria aquele que trazeria a remissão dos pecados, aquele que nunca viu a corrupção, aquele que nunca pecou, aquele que viria na terra em favor dos perdidos e dos doentes. Paulo continuou pregando, dizendo que veio João Batista trazendo o batismo de arrependimento, e este João Batista foi o mesmo que disse: vocês falam que eu sou Cristo, longe de mim, pois eu não sou digno nem de desatar a alparga dos seus pés. Então Paulo continua pregando, dizendo que a promessa da vinda do Senhor Jesus foi cumprida. Cristo veio na terra, morreu e o próprio Deus ressuscitou. E agora, antes a lei não conseguia justificar o pecado dos homens, mas em Cristo nós somos justificados, e pelo sangue do Cordeiro todo pecado é purificado. Glória a Deus, aleluia. Paulo então traz uma mensagem de consolo para aquele povo, dizendo que tinha um que era perfeito, aquele que é a luz do mundo, o pão da vida, a água da vida, o bom pastor, a videira verdadeira, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo de Deus, o que era, o que é e o que sempre será. Ele veio na terra, foi tudo cumprido. Os galileus acompanharam Jesus até lá em Jerusalém, e eles viram o Cordeiro de Deus subindo e dizendo: não vos deixarei órfãos, mas eu vos deixarei um Paracletos, o Espírito Santo, que vai consolar vocês até que eu venha. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Paulo então prega a respeito de Cristo, o verbo de Deus, aquele que foi perseguido pelos judeus. Os gentios, ouvindo a pregação de Paulo, a Bíblia nos diz que eles se alegraram muito por ouvir aquela mensagem e rogaram para que o apóstolo Paulo pregasse a mesma palavra no próximo sábado. A Bíblia nos diz então que Paulo, ele começa a exortar os fariseus, dizendo: permaneça na graça de Deus. Passaram segunda, terça, quarta, quinta, sexta, passou também domingo, esqueci, tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aquele povo começa a evangelizar as pessoas da cidade. Eu imagino aquele povo fazendo um trabalho de evangelismo naquela cidade. O povo começou a propagar o evangelho, falar da mensagem de Paulo para as outras pessoas, convidando-as a comparecer na sinagoga no próximo sábado, pois o apóstolo Paulo iria pegar aquela mensagem de consolo, de salvação e de remissão dos pecados. A Bíblia então nos diz que chegou o sábado e a sinagoga lotou de pessoas. Quase a cidade inteira, o presbítero Sérgio compareceu naquela sinagoga. Aleluia. E Paulo começou a pregar as mesmas palavras. Glória. E a palavra do Senhor nos diz que os judeus se encheram de inveja, porque viu a multidão daquele povo dentro da sinagoga. A verdade.
preço em estudar a palavra, em sacrificar suas vidas para viver a vontade do Senhor, gastando tempo em oração e jejum, só para pedir ao dono da seara enviar mais ceifeiros, enviar mais almas para a seara. Essas pessoas que não pagam preço em amar as pessoas, em evangelizar, em propagar o evangelho, em propagar a salvação, em fazer a obra, são as mesmas pessoas que estão na igreja para dividir e não para multiplicar, estão na igreja para diminuir e não para aumentar. Então o que elas fazem? Elas percebem que tem pessoas que Deus levanta para trazer avivamento, para poder trazer jovens, crianças, homens e mulheres, idosos, para entrarem nos templos e ouvirem a palavra. E elas percebem que elas não conseguem fazer isso. E aquelas pessoas que conseguem, elas se opõem, elas tentam de todas as maneiras destruir o propósito de Deus, que Deus tem colocado no coração daqueles que Ele escolheu para poder alimentar o povo, levar o povo ao verdadeiro evangelho, à verdadeira palavra de Deus, a verdadeira unção que derrama do céu. Essas pessoas invejosas muitas das vezes estão em nosso meio, nos espionando, querendo achar alguma brecha, querendo achar alguma ocasião para nos tirar da posição que Deus nos colocou. Esses invejosos estão na igreja procurando alguma falha, algum defeito na obra, na pessoa, para criticar, para derrubar, mas não estende nenhum medinho da mão para poder ajudar em oração, ajudar financeiramente, ajudar cooperando, ajudar com a sua competência, até porque os invejosos não têm competência, não têm união e não têm amor pelas almas do Senhor. Porque na verdade, quem traz as almas para a igreja é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não adianta nada eu pregar bonito, não adianta nada ter uma boa oratória, uma boa exegese, uma boa hermenêutica. Não adianta eu ser obreiro, eu ser diácono, eu ser pastor, eu ser presbítero e não ser cheio da presença de Deus. É uma vida elevada e pautada segundo a palavra de Deus. É barulho de lata, é lata vazia, não adianta nada, irmão. Porque sem Cristo nada podemos fazer. A gente não vem para a igreja para ser avivado, a gente vem para a igreja porque nós já somos avivados em casa, no trabalho, na rua. A gente precisa ter essa maturidade espiritual. Precisamos parar de ir para a igreja para querer sermos avivados, irmãos. Devemos vir aqui porque o nosso culto começa em casa, não é aqui. A gente vem aqui porque nós já somos avivados por Deus. A gente vem aqui para tomar posse completa da bênção de Deus, para conseguirmos ter mais energia, mais estrutura. Porque o relacionamento com Deus começa lá nas quatro paredes, é no nosso corpo, é lá que vamos ser curados, é lá que vamos ser avivados, é lá onde vamos ter orações respondidas, é lá onde a gente se humilha de joelhos na presença de Deus para Ele nos colocar de pé na obra eclesiástica. Os judeus, eles eram latas vazias, pregavam, mas não fazia efeito nenhum, porque não tinha a presença do Espírito Santo. Pregavam as leis e os profetas, mas não tinha a graça de Jesus. Porque Paulo pregou e a multidão recebeu a palavra de Deus com alegria. Eu te respondo, eu gosto de pregar a Bíblia, então vamos para a Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículos 10 ao 12. Acaso, presbítero Sérgio, olha essa mensagem. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens,
não seria servo de Cristo, porque eu busco a aprovação de Deus e não do homem. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Aleluia! Glória a Deus! O Evangelho que nós, profetas de Deus, prega, não é o Evangelho humano, não é o Evangelho emocionalismo, psicológico, não. O Evangelho que nós, profetas, pregadores do Evangelho, prega é o Evangelho que vem segundo a direção do Senhor Jesus, é revelação celestial, porque se a gente pregar algo de nós mesmos, não causa efeito nenhum, as pessoas não sentem o toque de Deus. A obra de Deus, ela não se resume em obra humana, é obra divina, é obra celestial, e para exercermos essa obra é necessário descermos na olaria, é necessário pagar preço. É quando a gente está passando por luta e perseguição que o Evangelho de Cristo é revelado. É porque durante a própria luta é onde o crente faz a vontade de Deus, porque não tem como fazer a vontade de Deus quando tudo vai bem, quando tudo está ao nosso favor. O crente só faz a vontade de Deus na luta, no deserto, na perseguição, porque é onde a gente guarda a palavra, vive a palavra, experimenta a palavra, e a palavra nos traz resultados. Aleluia! Glória a Deus! A gente prega a palavra porque a gente vive a palavra e temos experiências com a palavra de Deus. Tem pessoas que não querem pregar a palavra, tem pessoas que querem pregar fábula, tem pessoas que querem pregar historinha da Disney, tem pessoas que querem pregar histórias em quadrinho, tem pessoas que querem pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem pregar prosperidade, bênção, vitória, mas não querem mostrar o processo, não querem mostrar o caminho apertado e a porta estreita, mas que leva à salvação. As pessoas querem alargar a porta, as pessoas querem facilitar o caminho que leva ao céu, mas eu li na Bíblia que existem apenas dois caminhos: o caminho estreito e a porta apertada, mas que leva para a salvação, e outro caminho que é espaçoso. O caminho é espaçoso, mas que leva à perdição da alma. Qual é o evangelho que você tem ouvido, irmão? Aleluia! Qual o pregador que você tem dado credibilidade? Tome cuidado, irmão. Tome cuidado para qual evangelho você tem dado crédito, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor é de Deus, não. A árvore se conhece pelos frutos e não pelo que prega, não pelo que fala, porque até papagaio fala. E por que você está falando isso, Alcir? Porque hoje avivamento é pular, é rodar, é plantar bananeira dentro da igreja. As pessoas acham que avivamento é as pessoas ficar correndo de um lado para o outro. Isso não é avivamento, irmão. Avivamento é arrependimento, é conversão, é as pessoas voltarem a ter prazer em ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus! Isso sim é avivamento. Avivamento é as pessoas voltarem a ter prazer em ouvir a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Aleluia! Glória a Deus! Hoje muitas igrejas já perderam o prazer pela palavra. Muitos templos não convidam nem profeta a entrar mais dentro delas. Tem igrejas onde, se o pregador pregar a verdade, vai acontecer igual Paulo e Barnabé, vai expulsar, vai tirar dos seus limites e nunca mais vai convidar eles para pregar de novo. Porque o Evangelho ele confronta. O Evangelho, a palavra do Senhor, é comparado com uma espada, porque ela confronta. Se o Evangelho fosse light, a Bíblia teria comparado a palavra com um travesseiro, irmão. Mas a palavra de Deus é comparada com uma espada, e a espada ela é afiada, ela penetra junto
A igreja de Deus precisa de um avivamento. A igreja precisa se despertar. A igreja precisa acordar para a realidade. O mundo está se autodestruindo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A igreja está ficando cheia de mortos-vivos dentro do templo. Pessoas insensíveis à presença do Espírito Santo. Pessoas insensíveis à palavra de Deus. Você prega a palavra e tem gente mexendo no celular. Você prega a palavra e tem pessoas no Instagram, no WhatsApp, conversando com amigos e amigas, enquanto o pregador está suando, enquanto o pregador está pelejando para pregar. Tem pessoas que ficam lá fora conversando. Tem congressos onde o pregador prega e tem jovens lá fora namorando, beijando, fazendo coisa errada, em vez de dar crédito e prioridade para a palavra. A igreja precisa de um avivamento, porque enquanto a palavra está sendo proclamada, tem homens, tem mulheres que estão doidos para o culto acabar, para terminar de ver a novela, para terminar de ver o filme, a série na Netflix. Glória a Deus. Tem pessoas que estão doidas para a palavra acabar, para chegar a hora das revelações. Tem pessoas que só vêm na igreja, irmão, por causa de revelação, por causa de porta aberta, por causa de vitória, mas não vem para a igreja para dar a sua melhor adoração, o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia, para adorar o Senhor. Glória a Deus. Queiram ou não queiram ouvir, Deus tem levantado arauto na terra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, Deus tem levantado embaixador na terra. Ainda existe remanescente. Ainda existem 7.000 profetas que não dobraram os seus joelhos para Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê, igreja? Porque Deus, Ele corrige a todos a quem Ele ama. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele só corrige a quem Ele ama. Agradeça a Deus esta noite por Ele ter trazido quem tem compromisso com a palavra. É porque Ele ama esta igreja, Ele ama esta obra, e Ele tem interesse em abençoar a crente aqui nesta obra. Deus vai derramar um verdadeiro avivamento nesta igreja. E não é através de emoção, é através da Bíblia. É através da palavra de Deus, que é como fogo e como martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus que é digna de toda aceitação. A palavra que é viva e eficaz. É essa palavra que vai renovar pessoas que estão desanimadas. É essa palavra que vai fazer a tua raiz crescer. Eu fico preocupado, igreja. Eu fico preocupado com a situação espiritual dos nossos irmãos nos dias de hoje. Eu, graças a Deus, experimentei um pouco de como era a igreja antigamente. Para quem não sabe, eu sou filho da irmã Luciana. Ela, desde que me teve, desde pequena, ela me levava para a igreja. E eu tive experiências, irmãos, desde pequeno. Eu
tive experiências dentro da igreja no tempo de antigamente. Antigamente, irmãos, o povo chegava, era 6h30 na igreja para orar. Antigamente, irmãos, o povo pregava a verdade. E por o povo ter compromisso com Deus, Deus tinha compromisso com aquele povo. Quando tinha culto, demônios eram manifestos. Pessoas com câncer vomitavam câncer dentro da igreja. Paralíticos andavam, cegos enxergavam, surdos ouviam, porque Deus era presente no templo. E o Espírito Santo só se move onde tem palavra, 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 palavra. Porque Ele veio para nos conduzir em toda a verdade. Ele só se move através da palavra. Aleluia! Onde não tem palavra, irmão, não tem manifestação de Deus. Pode ter qualquer coisa, mas não é manifestação de Deus, não. Cuidado, porque a palavra do Senhor diz que muitos falsos profetas enganariam até mesmo os escolhidos, irmão. Aleluia! E para enganar o escolhido é porque a pessoa tem alguma credibilidade, tem alguma confiança. Tome cuidado, aleluia. É tempo da igreja voltar a ler a Bíblia. É tempo da gente se desconectar da vida virtual e voltarmos a ter conexão com o mundo espiritual. Aleluia! O povo não prega mais santidade. O povo não prega mais contra o pecado. O povo não prega mais arrependimento, porque até os próprios pastores estão em pecado. A sua família está em pecado. Como é que alguém vai pregar o que não vive, igreja? Deus está querendo arrependimento, aleluia. Glória a Deus! Está Aleluia! querendo que a igreja volte a se comprometer com a salvação. Aleluia! Tem pregadores por aí que Glória a acham, Deus! porque Aleluia! prega bem, porque tem unção, porque prega e as pessoas sentem a glória de Deus, eles já pensam que estão salvos. É por isso que não querem orar como antes, não querem jejuar como antes, porque eles já pensam que já são salvos. Tem pessoas que realizam milagres, curas, e já pensa que é salvo. Eu quero dizer, irmãos, que chamado é uma vocação, mas salvação é compromisso. Até porque muitos irão aparecer e dizer: Senhor, Senhor, não pregamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. E Jesus irá dizer abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus! Pregadores famosos, cantores famosos, conhecidos pelo mundo inteiro, mas perderam a alma. Do que adiantou ganhar o mundo inteiro, crente, e perder a sua alma? Do que adiantou se preocupar com o fã-clube, se preocupar com as multidões, se preocupar com a aprovação do homem e se esquecer do seu Deus e perder a sua alma? O Evangelho nunca foi para autopromover pessoa nenhuma. Pregador está no altar para sacrifício, não para holofote. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que, se for convidado para pregar no templo, ele não acha desculpa nenhuma para estar no templo. Mas chama ele para fazer visita, chama ele para fazer evangelismo, chama ele para poder fazer culto ao ar livre. Pergunta se ele vai estar no anonimato, irmãos. Homens de Deus não estão no templo, não, estão nos quatro cantos da terra. Oh, glória.
noite. Aleluia! É necessário, irmãos, que nós tomemos uma decisão na nossa vida. Porque Ele está chegando aí. Aleluia. A vida dele vai pegar muitos de surpresa. Quem achou que era, vai ser envergonhado. Quem pensou que era alguma coisa, usufruiu da lenta gordura das ovelhas, naquele grande dia vai ser pego de surpresa. Porque quem está na presença de Deus verdadeiramente está dizendo: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Porque esse mundo não nos representa. Esse mundo não representa a igreja de Cristo. Esse mundo só tem violência. Esse mundo só tem desamor, desafeto, traição. Esse mundo é sem valor. Mas a igreja está guardando lugar onde habita paz, amor e justiça. A igreja está aguardando o galardão lá no céu para receber a coroa da vida, o novo nome, e ser achado escrito no livro da vida. Esse vai ser o nosso herói. Você vai olhar para a situação da igreja de hoje. Estão dando prêmios, estão dando troféus para os melhores pregadores, para os melhores cantores. Sabe qual era o troféu dos homens de Deus nos livros de Atos? Era ser degolado, era ser comido por leão, era ser queimado vivo, aleluia, era serem presos por pregar a palavra. E hoje o que a gente está vendo é pessoas recebendo troféu, reconhecimento de homem, porque prega, porque canta, irmão. Aleluia. Estão completamente fora do propósito. Porque o nosso galardão não é aqui, porque tudo que está aqui perece. É verdade. O nosso galardão está lá no céu, onde a ferrugem não corrói e a traça não destrói. Hoje a gente vê as igrejas trazendo mundanismo, novidades, trazendo coisas anátemas, trazendo um evangelho anátema, um evangelho maldito que não é o evangelho de Cristo. Pessoas judaizando o cristianismo, pessoas querendo colocar a arca da aliança dentro da igreja, pessoas querendo fazer réplicas de arca da aliança. Isso aí, irmão, sabe o que a palavra do Senhor diz em Êxodo? Não faça imagem de coisa alguma que está no céu, na terra e debaixo do mar. Não é para fazer imagem nenhuma. E hoje as pessoas estão fazendo réplica de arca de aliança e colocando dentro da igreja. Pessoas usando talit e kippah, roupa de judaica, no cristianismo, irmão. Eu estou falando isso para os irmãos ficarem alertas com o que estão transformando o evangelho de Cristo. Água ungida, vassoura ungida. Aonde está isso na Bíblia, irmão? O que nos cura é o sangue do Cordeiro de Deus. É somente pelo sangue que a igreja é curada, é renovada, é salva, é liberta, é transformada. Deus não precisa da nossa ajuda, não. Porque a Bíblia diz que se as pessoas não clamarem, as pedras clamarão. Cuidado, irmãos, com o que vocês estão se alimentando. É tempo da gente ficar esperto com esses falsos profetas que estão brotando no chão. Se vocês forem olhar, tem poucos profetas que querem pregar a verdade. Porque pregar a verdade não abre agenda. Pregar a verdade não faz termos amigos. Pregar a verdade não faz a gente ter cachê alto. Pregar a verdade, nós somos respeitados pela minoria e desprezados pela maioria.
Eu tive vários sonhos em questão da igreja. Sonhei com igrejas bagunçadas, cheias de coisas de galinha, de porco, dentro da igreja. Uma bagunça total. E eu não falo daqui, eu estou falando de modo geral. Não estou citando placa de igreja. Na visão de Deus, a igreja precisa de uma limpeza. A palavra de Deus é o que limpa. Porque se a igreja está suja, é porque está faltando Bíblia no altar. Se a igreja está com falta de santidade, é porque está faltando Bíblia. Eu não sei se essa foi a mensagem que os irmãos esperavam, mas é o que Deus quer falar nesta noite. Porque Deus sabe tratar com a igreja. E eu tenho um alerta para a igreja. A igreja é o reflexo do pastor. Se o pastor é um homem de oração, a igreja será uma igreja de oração. Se o pastor é um homem santo, a igreja será uma igreja santa. Se o pastor tem compromisso com a verdade, a igreja também vai ter compromisso com a verdade. Mas se o pastor não for santo, a igreja não vai ter compromisso com a santificação. Se o pastor não tem compromisso com a verdade, a igreja também não vai ter compromisso com a verdade. Se o pastor não for um homem que tem uma vida de oração, a igreja também não vai orar. Aleluia! Porque a igreja é o reflexo do pastor. Aleluia. Eu oro para que Deus tenha misericórdia da igreja. Glória a Deus. Eu oro para que Deus venha levantar homens que abram a Bíblia nos altares novamente. Porque a igreja no mundo espiritual está com uma vasilha sedenta por água, sedenta por alimento celestial. A igreja está com fome, a igreja está com sede, mas ela está cega espiritualmente. A igreja está dormindo. E uma igreja que está dormindo está em treva e acha que está na luz. Agora os irmãos entendem, se nós formos fazer uma comparação, quando nós éramos pequenos, quando íamos para a escola, a nossa mãe, ao nos acordar, ela ligava a luz primeiro, porque a luz incomoda. A luz incomoda para quê? Para nos despertar do sono. A Bíblia ela é a luz do crente, ela é o colírio do cristão. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o verbo de Deus, e o verbo de Deus é a palavra, porque Jesus foi a palavra viva aqui na terra. Aleluia! Desperta-te do sono, pela tua vida, pela tua salvação. Não fica olhando para a falha do ciclano, do beltrano e do fulano, não, irmão. Preocupa com a sua salvação, porque a tendência é só piorar. Porque Paulo em Timóteo diz que nos últimos dias muitos teriam comichões nos ouvidos e amontolariam para si doutores que pregassem aquilo conforme as suas próprias concupiscências e desviariam os ouvidos da verdade. Estamos nos últimos dias onde Deus está passando com a peneira. Quem é dele está permanecendo, quem é dele está permanecendo, e quem não é dele, a máscara está caindo. Aleluia! E muitas máscaras estão caindo. Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Paulo então vai pregar. Vou voltar a pregar a mensagem, porque senão a hora acaba e eu não termino a mensagem. Porque se eu for pregar aqui, é a noite inteira, irmãos. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Paulo então vai pregar, a igreja lotada, os fariseus se enchem de inveja, contradiz o que Paulo pregou. Mas o que me chama a atenção é que os gentios se alegraram com a palavra que Paulo pregou. Agora você entende porque a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros?
judeus eram um povo eleito. Eles foram escolhidos por Deus, era a nação eleita de Israel, eram judeus. Jesus mandou pregar a mensagem de salvação para eles primeiro, mas eles rejeitaram. Os gentios eram um povo que não fazia parte da geração eleita. Os gentios eram um povo que não fazia parte da nação de Israel. Porque Jesus diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. E a ordem foi esta: não vai ter mais judeu nem gentil. É para pregar a palavra para todos até os confins da terra. Aleluia! Agora você entende? Jesus diz: não lanceis pérolas para porco, e nem o que é sagrado para cão. É por isso que Paulo, quando viu que os judeus estavam rejeitando a palavra, ele diz: então, já que vocês rejeitaram a palavra, eu vou pregar somente para os gentios então, porque eu não vou lançar pérola para porco, nem o que é sagrado para cão. Sabe o que isso me lembra? Eu me sinto como nos dias de hoje, Thalia. Hoje, parece que as pessoas do mundo recebem mais a palavra de Deus do que os próprios que estão dentro da igreja. Parece que a igreja, eu não estou falando de modo geral, mas muitos da igreja parece que estão virando judeus e o mundo está virando gentios. Porque quando eu vou evangelizar nas ruas, o Expansão faz trabalho de evangelismo, e quando eu vou evangelizar, a pessoa quer ouvir a palavra, a primeira coisa, ela começa a chorar. Ela ouve a palavra, ela baixa a cabeça e ela começa a confessar o pecado, porque o Espírito Santo está trabalhando naquela vida. Agora, tem igrejas que a gente vai pregar e o povo parece que está disperso, está distraído, está sem foco, está doido para acabar o culto e ir embora logo. Parece que a igreja está virando o exemplo dos judeus. Estão endurecendo os corações para não receber a palavra. Aleluia! E é por isso que Jesus disse: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aleluia! O ladrão da cruz é um exemplo disso. Tem muitas pessoas que vão passar anos e anos pastoreando, pregando, evangelizando, mas às vezes no último momento da sua vida vai desviar o caminho e vai perecer no inferno. E vão ter pessoas do mundo que no leito do hospital vai aceitar Jesus e vai ser salvo. Porque a salvação não é por obras, é pela fé em Cristo. Quem é salvo tem boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, porque quem é salvo tem boas obras. Porque a obra de justiça que a gente tem para Deus é como um trapo de imundícia. Existe uma doutrina que chama a doutrina da imputação pela fé. Quando Jesus morreu naquela cruz, todo o seu caráter, toda a sua justiça passou para nós, e o nosso pecado passou para Ele. É a doutrina da imputação pela fé. Quando a gente aceita Jesus, nossos pecados é transferido para Ele e a justiça dele é transferida para nós, porque nós somos salvos pela graça, e salvos têm boas obras, irmãos. Vai ter pessoas que passaram a vida inteira pecando, mas no último momento da sua vida, Deus vai dar uma oportunidade para ela se arrepender e ela vai ser salva. Eu não estou incentivando a igreja a pensar: então eu vou viver do jeito que eu quero. Aí no meu último momento eu aceito Jesus. Não confia demais não, porque a morte ela vem quando a gente menos espera. Mas a obra de Deus é bom demais, irmãos. Mas tem que ter raiz. Porque a pancada vem, porque só recebe pedrada a árvore que dá fruto. Aleluia. A árvore que não dá fruto, a pessoa passa e não está nem aí. Mas começa a dar fruto para você ver as pedradas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Para finalizar, versículo 48. E os gentios, ouvindo isto,
alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Isso é o verdadeiro avivamento. É pessoas que estavam de fora da nação eleita terem interesse em ouvir a palavra e ser salvo. Arrependimento, mudança de vida, isso é avivamento. As pessoas terem alegria ao ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Hoje tem pessoas que nem querem mais ir culto de doutrina. Culto de doutrina, se for 5 já é muito. Mas eu quero falar para a igreja: coloca um culto, a porta aberta, a campanha do milagre, a igreja está lotada. Eu quero dizer para os irmãos que Deus tem poder para abrir porta, para fechar porta, para fazer milagre. Ele tem poder. Mas o interesse de Deus é relacionamento. Desde o jardim do Éden, irmão, Deus criou Adão e Eva para ter relacionamento com a criatura. Desde o tempo do deserto, o interesse de Deus era ter relacionamento, mas o povo só queria milagre. O povo só queria um maná que descia do céu. O povo só queria ver a água brotar da rocha, porque era isso que fazia aquele povo mover-se na presença de Deus. Era isso que motivava o povo a estar na igreja, entre aspas. Se Deus não fizesse brotar água da rocha, vou sair da presença de Deus, Ele não me serve mais. Se Deus parasse de descer maná do céu, o povo murmurava e queria voltar para o Egito. Mas verdadeiro avivamento são pessoas que são como Moisés. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Aleluia. Essa é a diferença. Porque quem está na presença de Deus por aquilo que Ele é, esses permanecem. Mas muitos que estão na presença de Deus por aquilo que Ele faz, é igual os 10 leprosos. Os 9 recebem, os 10 recebem a cura e um só volta para agradecer. Aleluia. Pessoas que servem a Deus por aquilo que Deus é como o cego Bartimeu, recebe a cura e logo segue o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O declínio da igreja começou quando a igreja parou de ter relacionamento com Deus, parou de ter intimidade, parou de ter comunhão. Uma igreja sem a presença de Deus é uma igreja que luta contra si mesma, porque quem é o causador da divisão é o diabo. Uma igreja que não tem a presença de Deus, as pessoas sobem no altar para disputar quem prega melhor e quem prega pior. As pessoas que não, a igreja que não tem a presença de Deus, querem trazer um movimento que causa emoção nas pessoas, que faz as pessoas pular, rodar, gritar, mas é como um palho, o fogo pega, mas logo a palha apaga. Vão para casa e continuam da mesma maneira. Mas essas pessoas que ouviram a palavra de Paulo foram como gasolina, o fogo pegou e a gasolina onde foi, o fogo ia acompanhando. Aleluia. Que nós devemos ser crentes como esses gentios, ouvir a palavra de Deus e não ser apenas ouvintes, mas praticantes. Porque a partir do momento quando a gente pratica a palavra de Deus, cria-se em nós labaredas de fogo, brasas de fogo ficam sobre as nossas cabeças. Aleluia, Deus. Eu fico triste, irmãos, com a frieza espiritual das igrejas, Aleluia. com a falta de disposição de muitos obreiros, com o desânimo, com o cansaço. O nosso descanso não é aqui, irmão. Agora tem pessoas que colocam o seu cansaço, a sua fadiga, querem colocar suas lutas como barreiras para não fazer a vontade de Deus. Se nós for ler o livro de Atos, nós passa vergonha. Eu fiquei envergonhado quando eu li o livro de Atos. Quando Paulo perseguiu os cristãos lá
convertido, ele raptava pessoas da própria, a família dos cristãos para aprender. Os cristãos viam talvez a sua mãe, o seu pai, a sua família sendo presa. Mas o que me chamava a atenção é que eles não paravam para observar essas coisas. Aquela perseguição fazia o evangelho propagar para outros lugares. E foi o que aconteceu aqui. Olha o que a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor, versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Paulo e Barnabé foram perseguidos pelos judeus e expulsados para fora dos limites de Antioquia. Mas a semente foi plantada. E quem dá o crescimento para a semente é Deus. Aleluia! A semente foi crescendo, a árvore foi dando frutos, e o fruto tem semente. Essa semente que é o fruto, as pessoas foram entregando para as outras pessoas. Aleluia! Por onde aqueles gentios passavam, eles evangelizavam e propagavam o evangelho. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Porque o diabo ele tenta de todas as maneiras barrar os pregadores, os profetas. Mas a Bíblia diz: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluia! E o que eu sempre faço, quando eu faço o apelo e as pessoas não aceitam a Jesus, eu sacudo a poeira dos meus pés. Paulo e Barnabé sacudem a poeira dos pés e vão embora. Eu não vejo eles ficando tristes, eu não vejo eles ficando desanimados, mas eu vejo eles lá no versículo 52, cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ser uma igreja alegre, cheia do Espírito Santo de Deus. E não é por coisas boas que acontecem na nossa vida, não. É por nós ver a perseguição mesmo. É para a luta roxa mesmo que a gente vai se alegrar e ser cheios do Espírito Santo. Porque é sinal que estamos no caminho certo. É sinal que estamos fazendo a obra de Deus. É sinal que estamos sendo ameaça para o reino das trevas. Se coloque de pé, em nome de Jesus.